importância da Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais antigos que nós temos. Foi o primeiro livro a ser impresso, quando John Gutenberg, tipógrafo alemão, inventou a imprensa. Pelo menos no lado ocidental do mundo. Foi a primeira literatura que saiu do prelo de Gutenberg. Foi a Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, ela é muito bonita. Aí o que acontece? É o livro dos livros mais antigos, é um dos livros mais vendidos, é um dos livros mais traduzidos, não sei se é um dos mais lidos, mas praticamente toda casa cristã tem uma Bíblia, e geralmente essa Bíblia está aberta no Salmo 91. Bíblia fechada não quer dizer muita coisa, não. A Bíblia precisa estar aberta, mas não só aberta, mas estudada. Por causa de tudo isso, a Bíblia também é um dos livros mais perseguidos, mais questionados, tanto pelos de fora, pelos ateus, pelos agnósticos, como também por alguns cristãos, sabiam disso? Alguns cristãos não concordam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Dizem que ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Alguns defendem, como o pastor René, alguma coisa, que o sobrenome dele é meio complicado, não é o Terra Nova não. René alguma coisa, que o sobrenome dele é meio esquisito de pronunciar, que defende uma nova interpretação da Bíblia. Coisas realmente que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus coloca. Essa é a visão que alguns possuem a respeito desse livro. Como aquela em Ruth, na introdução lá, nas boas-vindas, falou que a Bíblia levou um espaço de 1.600 anos para ser escrita, sendo 1.500 para o Velho Testamento e 100 para o Novo Testamento. Cerca de 40 autores de diferentes classes foram usados, foram inspirados por Deus, vivendo em épocas diferentes, para confeccionar esse livro santo, esse livro sagrado. E durante 2 semanas, nós vamos estudar sobre a Bíblia. Nessa primeira lição, nós aprendemos a importância da Bíblia. Na semana que vem, já a partir do sábado à tarde, nós vamos estudar como estudar a Bíblia. Inclusive, eu vou estar passando essa lição na classe dos professores, na semana que vem. Então, nós temos esse livro, que tem resistido ao tempo, né? Que tem feito diferença na vida de muitos. E nós vamos aqui ver alguns pontos, que são os pontos principais da lição. Primeiro aspecto que o autor destacou: o ataque que a Bíblia recebe. O ataque que a Bíblia recebe. Tanto em questionamentos que visam realmente a desacreditá-la, tanto por alguns cristãos como por não cristãos, como também a iniciativa do inimigo de impedir que nós passemos tempo com Deus por meio da sua palavra. É aquilo que o Afonso trouxe agora há pouco, no melhor da lição. Para haver relacionamento,
tem que existir diálogo. E a Bíblia é realmente Deus falando a nós. É a revelação dele. É uma das formas como Deus se revela. Ele se revela por intermédio da natureza, se revela por intermédio da Bíblia, e Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus. Satanás, sabendo disso, ele procura nos manter longe da Bíblia. E como é que ele nos mantém longe da Bíblia? Usando a correria do dia a dia, né? E a desculpa que mais nós usamos é: não tenho tempo. Não tenho tempo. Ele procura também desenvolver a indiferença, o cansaço e a dúvida. E a distração também, né? Teve alguém que queimou Bíblia. Foram vários ao longo da história. Não, várias Bíblias. Revolução Francesa. O que acontece quando nós passamos, principalmente com tempo de qualidade, estudando a palavra de Deus? O que acontece na vida de uma pessoa que não vai fazer uma leitura aleatória, que não vai abrir a Bíblia e apontar o dedo lá e o versículo que o dedo dele contemplar e vai ler? Ela nos transforma. Vai ocorrer a transformação, né? Que é um ponto essencial na vida do cristão. Crente que não lê Bíblia está fadado à desgraça. Nós temos que ler a Bíblia. Isso. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que estudá-la. Quando? Todo dia. Separe um tempo. Separe um tempo. Eu quero até louvar minha esposa, porque ela toda manhã ela tem ali o estudo da lição, o estudo da Bíblia. Agora o livro de Apocalipse também ela está estudando. Fico muito feliz quando eu vejo isso. Posso ler aqui um texto? Às vezes lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo, que não encontraremos nada de novo. E é justamente quando estamos nos sentindo importantes, presunçosos e autossuficientes que negligenciamos o relacionamento com Deus e passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado. Vamos entrar agora na questão da autoridade, da função e do objetivo da Bíblia. Abra sua Bíblia, lá em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a lição, ela está aqui. O cerne da lição está nesse texto. 2 Timóteo 3, verso 15 até o 17. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, e só para efeito de informação, a segunda epístola de Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente ele não a escreveu, ele a ditou para Lucas. E aqui no verso 15, ele falando diretamente a Timóteo, ele diz o seguinte: e que desde a infância, Timóteo ele tinha a sua mãe e a sua avó, né? Eunice e Lóide, que deram para Timóteo toda essa base para que ele se tornasse realmente um jovem de valor. Desde a infância, sabes as sagradas letras. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro sagrado. E a Bíblia traz uma ciência que é a principal de todas, que é a ciência da salvação. É claro que aqui e acolá a Bíblia também trata de outras ciências. Por exemplo, na antiguidade existia uma ideia de que o planeta Terra estava
sendo sustentado por uma tartaruga gigante. Na mitologia grega, você tem um personagem que é o Atlas, que segura o planeta Terra. Mas a Bíblia em Isaías já afirma que a Terra, está suspensa no nada, no espaço. Nós sabemos que a Terra ela é uma esfera achatada nos polos. Mas esse não é o entendimento de alguns finos a esse respeito. Mas a Bíblia já fala assim. Então, por mais que a Bíblia traga e trate sobre algumas ciências, a principal ciência para a qual ela foi confeccionada, foi escrita, é para a ciência da salvação. E o texto segue dizendo, ó, desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Daí a sabedoria da salvação. Eu sei de casos de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. E eu lia muito mal. Mesmo sendo um adolescente, eu lia muito mal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia 3 vezes no ano só. Era fiscal da natureza, não trabalhava. Não namorava, ia ler a Bíblia, né? E a partir daí a minha leitura melhorou muito. A minha visão de mundo melhorou bastante. E o texto segue, ó, pela fé que há em Cristo Jesus. A salvação é sempre pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai abrir o leque, mostrando a importância das Sagradas Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada. Homens santos, como diz Pedro, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos que entender isso, porque alguns imaginam que Deus tratou a questão da Bíblia como se fosse igual os kardecistas quando estão recebendo uma atuação de alguma entidade. Eles estão lá escrevendo, não é ele que está escrevendo, psiquigrafia, né? Não é ele que está escrevendo, é o Espírito que está escrevendo por intermédio dele. Tanto é que no final, se é um quadro que está sendo pintado, ou se é um texto que está sendo escrito, um livro, aquele Espírito assina. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com psiquigrafia. Deus trabalha com inspiração. Ele dá inspiração para o profeta, para a pessoa que ele escolheu. E é claro, levando-se em consideração o conhecimento que aquele profeta possui. O profeta, ele pode de repente ter revelações que transcendem o seu entendimento e a época que ele está vivendo. Imagina Daniel, as visões que ele teve, principalmente no capítulo 12, quando é dito que a ciência se multiplicaria. Daniel viu algo que ele não estava acostumado com aquilo. Inspiração. Não é? Inspiração. E qual é a pessoa da divindade responsável pela Bíblia? O Espírito Santo. É por isso que, ao abrirmos a Bíblia, aí eu vou aproveitar a oportunidade. Nós oramos pedindo o batismo do Espírito Santo, não é?
Quando você abrir a Bíblia, peça para ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo está nas Sagradas Escrituras. O batismo do Espírito Santo está ali, na Bíblia. Não é nada místico. O Espírito Santo vai habilitar você a entender a sua vontade, o propósito de vida que você tem. Aí sim, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem duas mãos, primeiro ela. A irmã Silvia está dizendo, para quem não ouviu, que ela tinha uma certa dificuldade em ler a Bíblia. Não gostava muito, mas ela começou. Isso é um exercício, né? E ela passou a ler e passou a entender também a Escritura. Pois não, Ruth? O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, Pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então, ao estudar a Bíblia, pedindo a presença do Espírito Santo, na verdade, eu estou solicitando para retirar o próprio erro e colocar o Espírito Santo em mim, ou seja, a vontade de Deus em minha vida. Sabe por quê, gente? Por que nós vamos para a escola? Para aprender. Não é para aprender, não é para ser educado? Eu já mencionei aqui, a minha saudosa avó dizia: meu filho, vá para a escola para aprender a ser gente. A Bíblia é isso, a Bíblia é o livro de Deus que nos educa. Nós não queremos ir para o céu, para a nova terra. Para você ir para o céu e para a nova terra, você precisa ser educado. Como é esse céu? Como é essa terra? Essa nova terra. Eu preciso ser educado aqui. O conhecimento é aqui. O preparo é aqui. E quando nós estivermos vivendo essa realidade, que transcende o nosso pensamento, esse conhecimento que nós temos, ele vai ser aperfeiçoado. Mesmo na nova terra, esse conhecimento que nós temos, ele vai ser aperfeiçoado. E o texto bíblico segue, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aí vem o propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não nos esqueçamos que quando nós nascemos aqui nesse mundo, nós temos uma natureza que é contrária às coisas de Deus. Nós não gostamos do que é bom, do que é correto. É uma questão de natureza. O pecado de Adão trouxe para nós essa triste realidade. Quando uma criancinha recém-nascida lá, quando ela começa a balbuciar os primeiros sonhos, a primeira coisa que ela fala é dá. Que faz parte da nossa natureza. Nós somos assim. Nós queremos tudo. E quando nós não somos atendidos, nós choramos. A criança chora. Que ela, é a maneira como ela tem de reclamar, dizendo que ela não está sendo atendida naquilo que ela quer. A Escritura é necessária para ajudar essa mudança de mente que Paulo fala lá em Romanos 12. Uma mudança de natureza que ocorre de uma forma paulatina, que é chamada também de santificação.
que na teologia é chamado de justiça comunicada. O Espírito Santo comunica a sua vontade, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer a partir daquele momento. Ora, com o conhecimento adquirido, o que é que o Espírito Santo espera que nós façamos? Que coloquemos em prática. E dessa forma nós vamos demonstrando qual é a nossa verdadeira cidadania, pois nos tornamos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, cidadãos do reino das luzes, do reino de Deus. É por isso que o estudo da Bíblia é uma condição indispensável, sine qua non. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Vamos adiante. O autor, ele trouxe vários textos da própria Bíblia para mostrar realmente o ensinamento sobre a verdade. A Bíblia apresenta várias verdades, né? Por exemplo, a própria Bíblia é a verdade. Jesus Cristo se apresentou como sendo a verdade. O salmista diz: a tua lei é a verdade. Para nós cristãos, Deus é uma verdade absoluta. Alguns procuram dizer o seguinte: não, olha, não existe verdade absoluta. Verdade relativa. Só que quando as pessoas dizem isso, eles estão colocando uma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta. No curso de História, eu recebi um texto na disciplina de filosofia, o critério da verdade. Texto que eu guardo até hoje. E ele vai tecendo comentários a esse respeito, para dizer que não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para mim, talvez não seja para você. E ele vai desenvolvendo essa narrativa. Mas para nós cristãos existe uma verdade absoluta, né? E o autor vai mostrando alguns textos que nos ensinam sobre a verdade revelada por Deus. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,13, na lição da parte de terça-feira. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Salmo 33, verso 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Efésios 1,13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então esses textos reforçam essa ideia de mostrar realmente a verdade revelada por Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia, ela se autodescreve também. Ela se autodescreve. E o autor, ele elencou aqui vários textos, mostrando como a Bíblia se autodescreve. O primeiro é o Salmo 119, quando diz:
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia, nesse sentido, ela serve como o quê? Como proteção, né? Esconder a palavra no nosso coração. Hebreus 4:12, que é o verso para memorizar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O estudo da palavra de Deus nos leva a esse nível. Ela vai cortando, né? Ela vai mostrando para a gente aquilo que precisa realmente ser retido. Eu fui pesquisar a espada de 2 gumes, porque eu não sabia o que é gumes, tá, gente? É a parte cortante da espada, tá? Então, é afiar dos 2 lados. É uma espada que corta de 2 lados. João 6,63. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. A Bíblia é isso aí. Isaías, a palavra de Deus sempre cumpre seus propósitos, né? Isaías diz que a palavra nunca volta o quê? Vazia. E o Salmo novamente. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. São textos que a própria Bíblia traz para mostrar a sua autodescrição. Ela se descreve dessa forma. Jeremias também compara a Bíblia como comida. Achando as tuas palavras, logo as comi. Pedro compara a Bíblia como leite. E o próprio Cristo, né, comparou a Escritura como o pão. E é interessante que essa expressão que nós conhecemos muito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Que é justamente a interpretação de Moisés sobre o milagre do maná. Essa expressão, né, reflete essa noção. Vocês sabem que o povo de Israel era um tanto quanto que exigente, né? Não trabalhavam, mas exigiam. Estavam no deserto, mas exigiam. E eles tinham tudo, né? Tinham a proteção do sol, tinham a proteção do frio, tinham a proteção dos animais peçonhentos, tinham água e tinham comida. As vestes não envelheciam e as sandálias não furavam. As necessidades básicas eles possuíam. Mas mesmo assim eles reclamavam. Moisés não tem comida. Deus mandou o maná. Não queremos mais comer maná. Não aguento mais comer maná. Deus mandou as codornizes. Moisés não tem água. Vão te apedrejar. A água sai da rocha. A água está amarga. Moisés joga um pedaço de galho de uma árvore e a água fica doce. Deus sempre atendeu às necessidades básicas dos filhos de Israel. E aqui, nesse contexto, Moisés disse o seguinte: para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, verso 3. E é interessante porque essa realidade, ela aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado, ele ouviu o próprio céu dizer que ele era o Filho amado, o Espírito Santo veio sobre ele, naquele momento ele é ungido com o Espírito Santo, e ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto.
para passar 40 dias em jejum. E o inimigo aproveitou essa ocasião para tentá-lo. E no momento que Jesus está angustiado por causa da fome que ele está sentindo, o inimigo aparece a ele como sendo um anjo de luz. E o Desejar de Todas as Nações diz que ele pegou uma pedra que parecia um pão. Dizem que no deserto a gente tem miragem, né? E ele disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Deus não tinha dito que Jesus era o Filho de Deus? Que era seu filho? O Pai não tinha falado isso no batismo? Para que cair no pecado da presunção? Não há necessidade. E Jesus entendeu que não era um anjo de luz que ali estava, era o próprio inimigo. E ele vai usar o quê? A Escritura, esse texto de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai para essa palavra, mas não perca seu raciocínio. Agora percebam bem, irmão. Eu não posso, com todo o cuidado que eu tenho, como a própria Bíblia diz, acrescentar 1 milímetro à minha estatura. Nem diminuir. Eu não posso garantir a vocês que eu vou estar vivo. Eu não posso garantir a vocês que eu vou estar sábado que vem aqui com vocês. Ninguém pode. É por isso que nós sempre condicionamos o quê? Se Deus assim quiser, permitir. E nós temos que entender isso. O que nos traz vida é a palavra de Deus. Não é o esforço humano. Não é confiar na minha condição intelectual, financeira. Isso não me traz vida. Porque isso pode ser tirado a qualquer momento de mim. E como o pastor falou, né? Quando você morre, quem está morando na tua casa? Depois que você morre. Ou quando você morre, não vai um caminhão de mudança acompanhando o carro tumba. Pois não, irmã? Entra. Jesus sabe fazer, eu penso na nossa tem o conhecimento. Sim. Nós temos conhecimento da palavra que tem. Por isso que tem que dar para que venha com Deus, para que quem conheça quem é Deus, para que a gente não se encontre. Não isso que Deus fez por nós. A gente percebe que hoje em dia a gente está vivendo esse período de para que a gente avance e conhecer Jesus. Hoje em dia você vê das crianças autistas. O que é isso? Tem muito telefone que está aqui, você tem que pede ele, que a mesma pessoa vai ficar cega para as coisas de quê? De Deus. E vem lá falar de Jesus. Deus não pode mostrar as coisas seculares. Sem ser filho, mesmo você viver. Temos a coisa ele recebe que Deus ele sabe. Perfeito, é isso aí. Então a irmã Ieda está destacando a importância da Bíblia, a importância da mãe, do pai, em guiar os seus filhos no conhecimento do Senhor. Isso é muito importante. Jesus, ele aprendeu toda a teologia dele aos pés de Maria. Ele não foi para as escolas dos rabinos, a escola de Shammai e a escola de Hillel, ele não foi.
Ele aprendeu aos pés de Maria. Mas Jesus era, sim, ele era, mas ele tinha que aprender. Ele estava aqui como homem. Ele tinha que estudar. E o profeta faz isso. Mesmo sendo profeta, ele estuda. Olha aí Daniel. Quando não entendeu, até 2.300 tarde de manhã, ele vai estudar Jeremias. Até entender. 12 anos depois, o anjo Gabriel vem e explica para ele. Ellen White, o que essa mulher estudou? É importante. O estudo é tudo. Isso ninguém tira de você. Tira no sentido de você repartir com a pessoa. Mas ninguém tira o conhecimento que você tem. A não ser que faça uma lavagem cerebral em você. Muito bem. Agora vamos para o lado prático da coisa, né? Com que disposição eu me aproximo da Bíblia? Isso é algo que eu tenho que refletir. Você sabia que tem ateu que conhece melhor a Bíblia do que certos cristãos? Sabia. Conhece muito. Mas o que leva ele a estudar a Bíblia? Confrontar a Bíblia. Procurando ali, né, alguma brecha, para obter algum argumento, para tentar ridicularizar a Bíblia. Tem um filme chamado Em Defesa da Verdade, se eu não estiver equivocado, então, ele é um ateu convicto e ele tem que defender a tese que a Bíblia e Deus não existem. Só que aí, no final, ele não consegue, porque ele se transforma de ateu a cristão. É muito bom. Muito bem. Aí uma dica de filme, para quem gosta de assistir filme. Eu particularmente... Pois não? Quem? Sim, Augusto Cury. Augusto Cury não acreditava na Bíblia. E ele passou a acreditar. E ele disse que o Desejar de Todas as Nações é a principal biografia que ele já leu a respeito de Jesus. Com que espírito, né? Em que disposição eu me aproximo da Bíblia? Cada um tem que responder por si mesmo. E o que Deus espera de nós, irmãos? O que Deus espera de nós? É ter essa comunhão, é ter essa relação. As duas lições que virão, elas fecham o raciocínio da comunhão que nós precisamos ter com Deus. A próxima lição vai nos ensinar como estudar a Bíblia e a lição posterior vai tratar sobre a oração. Que são os dois pontos principais da vida do cristão. Cristão que não ora e cristão que não estuda a Bíblia está fadado à desgraça. Utilize, né? Utilize um mecanismo de estudo. Você pode estudar a Bíblia, capítulos sequenciais. E aqui vale a pena destacar, nesses 5 minutos, eu vou aproveitar para destacar alguns pontos que não estão na lição. Você pode estudar a Bíblia por capítulo. Você pode estudar a Bíblia também por temas. Você tem N possibilidades. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ela não está na sequência cronológica. Não está. O livro das Crônicas deveria ser um dos últimos livros. Se você seguir realmente a parte linear da história, né? A história no sentido linear.
Daniel, Jeremias, Daniel e Ezequiel, eles ficariam ali um do lado do outro, como é realmente. Porque foram profetas que viveram no mesmo período. Então, você quer começar a estudar a Bíblia? Comece com o Evangelho. Comece com o Evangelho. Você sabe qual é o livro mais lido da Bíblia? Gênesis. Porque as pessoas começam no Gênesis e não seguem adiante. Para ali. Nos 50 capítulos. Nem chega nos 50 ainda. Mas isso, meus queridos, é força de vontade, é querer. É querer. E o milagre acontece. Quando você realmente tem essa disposição, o milagre vai ocorrer na sua vida.